Fala rapaziada, nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês aqui a minha visão, a minha expectativa do mini índice. Então, de uma forma mais simplificada possível, de uma forma mais resumida possível, direto ao ponto, vou estar compartilhando aqui quais são as minhas expectativas, qual é a visão de mercado, o que que ele tende a fazer, até onde ele vai, qual a expectativa, enfim, passar para vocês também um pouco ali da visão do que aconteceu no dia de hoje. Então fique comigo até o final desse vídeo, mas antes já deixa aí sua curtida e no final do vídeo, se você gostar desse vídeo, comente aí o que que você achou. Se te ajudou e caso de fato te ajudou, você comenta, hype esse vídeo e também não esqueça de estar compartilhando ele com um amigo que também está querendo operar ou se já opera aí no mercado financeiro, porque tem bastante conteúdo relevante aqui para vocês. Fechou? Conto com a sua colaboração, porque afinal eu estou compartilhando com vocês aqui um conhecimento totalmente de graça. Então, o mínimo que eu peço a vocês aí é estar colaborando para fazer com que esse vídeo alcance cada vez mais pessoas. Pessoas como você que está aqui querendo buscar conhecimento. Então vamos lá, galera. Eu estou aqui no mini índice. O mini índice é um ativo derivado da bolsa, da nossa bolsa de valores, do Ibovespa. O Ibovespa, ele é um índice na qual é acumulado ali as principais ações do nosso país. Então, ele é movimentado, ele é fomentado através dessas principais bolsas, dessas principais ações do nosso país. Então, o mini índice ele é um índice futuro, ou seja, é um gráfico que é extraído do Bovespa. Então, é um índice, ele é um ativo específico para operações em day trade, pois ele é um gráfico, um ativo com mais volatilidade. Então, isso te proporciona a possibilidade de você fazer operações com bastante liquidez e com o objetivo de você fazer operações, abrir e fechar ordens ali instantaneamente. Beleza? Então, vamos lá, galera. Eu estou aqui no ativo, estou no time do diário e já é o suficiente aqui para poder compartilhar com vocês o que o mercado está fazendo, o que esse determinado ativo está fazendo atualmente. Show? Então, galera, primeiramente, nós temos que identificar aqui qual é a direção macro do ativo, qual é a direção principal, né? E a direção principal que nós temos aqui atualmente é essa quebra de estrutura de alta aqui, ó. Então, isso aqui mostra pra gente que a tendência do ativo está comprador, beleza? E nós temos aqui, ó, uma captura de liquidez relevante, quebra de estrutura, então, ou seja, esse fundo é um fundo forte. O mercado, após retirar a liquidez desse topo, ou seja, após capturar a liquidez, após quebrar a estrutura, o mercado iniciou aqui um movimento de queda. Movimento de queda esse que entendemos que é para recapitalizar, ou seja, retirar a liquidez interna do novo range que ele criou, que é o que? Esse fundo e esse topo. Então, tudo que estiver dentro dessa pernada, nós consideramos como captura de liquidez, geração e captura de liquidez, beleza? E aí nós temos o que como liquidez aqui, ó? Esse ponto é uma liquidez interna. Esse ponto é uma liquidez interna. Esse ponto aqui também seria uma liquidez. Seria não, é uma liquidez, tá? E esse fundo, ele é o fundo protegido, né? É ele que está sustentando essa tendência de alta aí atualmente, beleza? Então, nós temos aqui, ó, esses pontos de liquidez já consumidos. Vamos ver aqui se ele teve uma correção saudável. E o que eu considero como uma correção saudável? É quando ele corrige pelo menos 50% dessa pernada.
Então, podemos ver aqui, ó, que ele corrigiu até mais do que 50%, ou seja, buscando aqui a faixa ali de 61,8%, né, 70% ali aproximadamente dessa pernada de alta. Então, ou seja, ele fez a correção sim saudável, que nós consideramos como uma correção de fato de recapitalização, além das capturas de liquidez. Então, nós temos a possibilidade do mercado iniciar aqui já um movimento expansivo para quebrar mais uma estrutura de topo. Então, nós temos essa expectativa aqui, ó. Nós temos essa expectativa, galera. Por quê? Porque o mercado ele já, na minha visão, cumpriu os objetivos aqui para ele poder iniciar aqui um movimento expansivo. Então podemos até ver que nos 2 últimos dias, ou seja, sexta-feira passada e hoje, o mercado iniciou aqui um movimento forte comprador. Dois candles fortes compradores nos últimos 2 dias de pregões. E, ou seja, e no dia de hoje, o mercado quebrou essa estrutura interna aqui, ó. E essa estrutura interna, ela é responsável por sustentar o fluxo que estava com vendedor, o fluxo que estava responsável por fazer a recapitalização. Então, ou seja, mercado está de alta, tendência principal. A tendência secundária também agora virou para alta. Então, qual é a probabilidade do mercado seguir comprador? É muito maior. Se você concorda comigo que alinhando o fluxo com a direção principal, nós temos aqui trades de alta probabilidade. Por que trades de alta probabilidade? Porque nós entramos em tendência principal, que é o que? Compradora. Então, essa é a tendência principal. A tendência secundária é o que? Vendedor. Dentro de uma tendência secundária, também nós temos movimentos expansivos. Ó, movimento expansivo, movimento expansivo. E era exatamente o que estava acontecendo aqui dentro. Ó, nós temos aqui, ó, pernada, correção, expansão, correção, expansão. Então aqui, ó, o mercado ele para nessa região e interrompe esse ciclo de pernadas expansivas e corretivas ao perder esse topo. Então isso nos dá aqui uma credibilidade maior agora para o mercado iniciar o quê? Esse movimento expansivo a favor da tendência principal, ou seja, as compras agora elas são de alta probabilidade. Beleza, galera? Isso é o que eu estou especulando aqui, tá? Então nós temos aqui essa quebra de topo, a quebra do fluxo comprador. Ó, botar aqui, ó, FXC, fluxo comprador, beleza? Então, alinhando o fluxo com a estrutura. Perfeito. Então, aqui no diário, o que a gente pode mais destacar aqui? Por exemplo, Vicente, é, eu tenho dificuldades em encontrar bloco de ordens. Eu tenho dificuldades de encontrar pontos para justificar essa parada de preço. O que você me recomenda fazer? Galera, uma ferramenta muito importante que você pode utilizar para poder estar marcando os seus blocos de ordens é o volume profile. Então, se você traçar um volume de toda essa pernada aqui, ó, aqui você tem a POC. O que é a POC? É a concentração de maior volume de toda desse movimento que eu tracei. Essa aqui é a concentração de maior volume. Porém, podemos visualizar que além desse ponto, nós temos outros pontos também de concentração de volume. Por exemplo, esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó.
Então nós temos 3 pontos aqui de picos de maior volume que fica destacado nesse volume lateral aqui que foi traçado. Então, tendo esses volumes ali destacados, nós podemos traçar aqui os nossos blocos de ordens e dê prioridade, por exemplo, para bloco de ordens abaixo, nesse caso na tendência de alta, abaixo dos 50%. Então, o primeiro ponto que nós temos destacado abaixo dos 50% é esse aqui, ó. Então foi inclusive aonde o que ele buscou, aonde ele travou, aonde nós temos justificativa para iniciar esse movimento de alta, após uma captura de liquidez. Então nós temos todas as características para esse ponto ser um ponto forte para impulsionar o mercado para compra novamente, beleza? Não necessariamente, não obrigatoriamente, o mercado tem que buscar esse ponto aqui. Esse ponto de liquidez, ele pode ficar por um futuro. Uma liquidez, por exemplo, para caso o mercado faça isso aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Quebrou mais uma estrutura forte. Aí ele vem, rompe fundo, ou seja, virou fluxo para venda. Essa liquidez, ela vai ficar para alimentar agora o mercado na ponta vendedora, que ele vai chegar aqui, ó, vai se alimentar, vai fazer o pullback para ganhar força e continuar caindo, tá? Esse é um exemplo. Então, galera, nós temos aqui a justificativa do ponto de parada. Então, a gente teria esse ponto e o ponto mais abaixo aqui um pouco. Ele parou nesse aqui e reverteu o fluxo. Agora, a gente pode até descer o time aqui para 1 hora para a gente visualizar esse ponto aqui, ó, com mais detalhes, né? E aí, trazendo, ó, o zoom para cá agora, ó, nós identificamos o mercado, ele rompendo, ó, com força, com volume, confirmando de fato essa quebra de estrutura, mostrando para a gente que, ó, nosso interesse de fato é comprador. Nosso interesse de fato é seguir a tendência de alta. Mas nada sobe para sempre e nada cai para sempre. Então, quando ele retira essa liquidez, ele captura esse topo, o mercado tem uma grande probabilidade de fazer um pullback, tá? Então aqui, ó, nós tivemos uma acumulação nesse ponto. Então, o mercado acumulando em fundo, ele está com expectativa de quê? De distribuir, jogar o preço para cima. A gente poderia até aguardar aqui uma manipulação antes disso acontecer, né? Mas isso não aconteceu, o mercado simplesmente deu continuidade, iniciou, né, esse forte movimento de alta, até porque o dólar hoje caiu fortemente, então isso teve um certo impulsionamento. Eu até compartilhei lá no meu Instagram hoje, nos stories. Falei, galera, ó, o dólar está caindo bastante e eu estou com expectativa de fortes movimentos compradores. Então só aguardei o mercado capturar uma liquidez relevante para poder buscar esse movimento comprador. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem não assistiu os stories pode ir lá assistir e conferir essa fala, esse trecho lá que eu comento sobre isso. Beleza? Então, galera, aqui, ó, o índice, ele para nesse bloco de ordens, ó, hoje à tarde. Ele utiliza esse bloco de ordens como um ponto para dar uma certa, vamos dizer que uma equilibrada, né? Para o mercado não subir de forma desequilibrada aqui, ele utiliza esse bloco para dar uma freada. Falei, calma, respira, retorna aí para capturar mais liquidez para você dar continuidade ao seu movimento. Porque se você continuar subindo daqui, pode ser que a hora o combustível acabe e você não consiga sustentar mais essa tendência de alta, o mercado desaba. Então você vai precisar dar uma parada, dar uma respirada, retomar o ar, retomar a liquidez, né, nesse caso, e automaticamente, consequentemente, depois ele dá continuidade aí à tendência de alta. Então essa é a minha expectativa para o mini índice, tá, galera? A minha expectativa aí macro é que ele venha testar, ele venha buscar esse topo. Essa é a minha expectativa. Isso vai acontecer? Não sei, não posso afirmar isso para vocês, tá? Mas eu tenho essa expectativa do mercado vir testar esse topo. Se ele vai romper, não sei, mas a expectativa é essa, então eu acredito que ele venha testar esse topo aqui. Pode ser que ele faça um flip, né, antes do rompimento, enfim, mas nós temos aí a expectativa do rompimento desse topo, tá? Então, já olhamos aqui a macro que está de alta, olhamos a micro que agora também está de alta com o rompimento aqui do dia de hoje. Então, agora nós temos que buscar pontos para que executar essas compras.
Então, temos que visualizar, entender quais são as melhores regiões para a gente estar buscando as nossas operações compradoras. Então, galera, aqui nesse movimento, nessa lateralização, nós temos aqui, claro, um bloco de ordens. Então, se a gente puxar aqui, ó, o volume profile de toda essa lateralização, é notório, na maioria das vezes, a liquidez ela vai estar, o maior ponto de liquidez de concentração de volume, ela vai estar em 50% da lateralização. Isso aí, eu acredito que todo mundo saiba disso, né? Tem esse conhecimento. Então, se você pode traçar aqui, ó, essa região como uma região interessante para o mercado retornar e a partir daqui realizar um alinhamento e iniciar o fluxo comprador novamente. Então, mas deixando claro que isso não significa que o mercado tenha a obrigação de buscar esse ponto, tá? Ah, Vicente, mas eu só vou operar comprado se o mercado buscar aqui. Tá errado? Não. Pelo contrário, tá muito certo, porque você tem liquidez aqui, ó, alimentando. Então, esse aqui é o ponto ideal para comprar. Porém, o mercado, como está em um forte movimento comprador, ele pode amanhã, por exemplo, já abrir com um gapzinho de alta e dar continuidade e ir embora, tá? Então, é um risco que você corre por ser mais conservador, vamos dizer assim. É essa mentalidade que nós temos que ter e é o que eu estou tendo atualmente. Eu concordo plenamente que aqui é a melhor região para compra e eu aguardaria aqui tranquilamente. Eu não ficaria confortável em buscar compras aqui, ó, perto desse topo. Por quê? O alvo está pequeno. Você pode pegar uma compra aqui, o mercado vem, captura essa liquidez e cai, te tira no 0 a 0. Então você fica em uma amplitude ali muito curta, muito, como é que eu posso dizer? Muito pequena de fato ali para você estar buscando suas operações e não compensa o risco retorno. Você pegar uma operação aqui comprador para sair aqui, no meu ver não, dentro do meu gerenciamento não compensa. Eu para não estar falando besteira, eu vou até ver aqui, ó, quantos pontos que tal. Ó, nesse caso para eu estar nos 60 minutos compensa 680 pontos. E aí a gente tem que olhar ali, ver como é que vai ser a abertura, papapá. Porra, dependendo do tamanho do stop, principalmente, dependendo, dá para pegar essa operação. Mas, se eu tô aqui no, vamos dizer, nos 5 minutos e tô enxergando esse movimento. Aí você vai fazer ali, vai ver quantos pontos que você tem a captura de liquidez. Ah, tá pagando 250 pontos. Cara, não compensa. Não compensa, que você vai pegar a operação com o intuito de que, pô, vou pegar, porque se ele estourar, romper e for embora, eu tô lindo. Eu vou embora junto com ele. Mas na maioria das vezes ele vai capturar liquidez, vai retornar, vai te tirar no 0 a 0 e depois vai subir e você fica frustrado. Então, isso aí vai de cada um. É errado fazer esse tipo de operação que eu tô falando? Não. É o que eu tô falando. Tem que ver se compensa financeiramente se expor diante desses tipos de operações. Beleza? Então, galera, aqui ó, nós temos esse ponto como um ponto ali, um ponto de uma concentração para poder estar executando a nossa compra, beleza? Deixa eu jogar aqui nos 5 minutos, ver o que, que ele está fazendo aqui, ó. Trazendo aqui agora para os 5 minutos, por exemplo, ó, nós temos esse ponto aqui, ó, esse ponto. Então, esse ponto pode ser um ponto interessante para poder estar executando uma compra no dia de amanhã. Porém, contudo, todavia, o mercado tem que buscar essa região e tem que fazer o alinhamento, tá? Se esse alinhamento não acontecer, eu não executo trade aqui nesse ponto, por quê? Porque eu tenho a ciência que esse fundo é liquidez, tá? Então, se esse fundo é liquidez, eu tenho que tomar cuidado. E mesmo com o alinhamento, ele pode fazer um alinhamento falso para fazer um movimento como esse. Então, prestem muita atenção em ficar, às vezes, cegos com uma direção. O mercado está comprador? Tá. Mas olha a amplitude desse movimento de hoje. Olha a quantidade de regiões que ele pode nos fornecer essa oportunidade. Então, você tem que aguardar pacientemente por uma melhor localização, uma melhor região, um melhor alinhamento, o mais claro possível, para você não ficar caindo em um monte de armadilhas. Então, por exemplo, todos esses fundos aqui, ó, como a tendência está de alta, são fundos que ele pode gerar reação. Esse, esse. Então, o mercado veio aqui, pá, tu comprou. Ele vem e faz isso. O mercado veio, rompeu o outro fundo, fez isso, você vem aqui e comprou. Aí você vai, ele vem e faz isso. Ou seja, se você alinhar, esperar o alinhamento do fluxo, o mercado te dá oportunidade, reteste, papapá, é muito melhor, tá? Muito melhor, porque você vai pegar a operação certeira.
você vai pegar a operação com alta probabilidade e menos é mais, beleza? Não é, não tem a necessidade de você fazer 20, 30 operações, sendo que você pode fazer uma que vai te proporcionar ali às vezes muito mais do que essas 10, 20 que você está fazendo. Fechou? Esse é o meu modo de ver, tá, galera? O meu modo de pensar. Não existe certo ou errado no mercado. Existe o que funciona para mim, o que funciona para você. Então, é cada um seguir aí no seu plano de trade, no seu gerenciamento. O que importa é no final das contas, se você fechar positivo, está sendo lucrativo. É isso que importa. De como você opera, de como você gerencia. Não existe, não tem esse negócio de certo ou errado. Não tem esse negócio que a análise gráfica não funciona, que a SMC não funciona, que a SMC funciona, que a análise gráfica não funciona. Não existe. Todas as análises elas funcionam. O que importa é o que? O resultado. Se o SMC funciona para você, não adianta eu chegar para você e falar que você é doido, esse negócio de SMC não presta. Como que eu vou falar para você que SMC não presta e você está me comprovando ali o resultado que você está fazendo com aquilo ali? E assim vice-versa. Então, não tem questionamento, não tem o porquê a gente brigar por causa disso. O que importa é ter resultado. Independente de como você opera, se você opera com renko, se você opera, enfim, galera, tá? Isso aí é um tipo de briga que não deve existir. Claro que na internet todo mundo, um quer falar mal do outro para ganhar hype, para querer crescer em cima daquilo ali. Mas no final das contas, todas as análises, todas as técnicas, elas vão funcionar. Isso vai depender do desempenho, isso vai depender da dedicação do estudo de cada um em querer se aprofundar naquilo ali que você está seguindo. Fechou? Então, galera, índice. Ver se eu encontro mais alguma confluência aqui para deixar marcado para vocês. Esse ponto aqui. Ó, traçar isso aqui, tem essa linha de tendência aqui embaixo, né? Mercado até, por exemplo, se vier buscar esse ponto, ele pode vir buscar dessa forma, né? Derivando aqui, até buscar um ponto desse aqui como confluência, por exemplo. Porra, isso aqui seria lindo se acontecesse, hein? Nossa senhora. Se ele cai fazendo esse canal aqui, esse canalzinho corretivo, aí seria perfeito, perfeito. No mundo ideal, no mundo ideal, seria interessante ele fazer um ABC aqui, né? O que seria um ABC? Aqui, buscar, corrigir, fazer a pernada C para fazer isso. Esse aqui seria o mundo ideal. Ó, teria um canalzinho aqui, ó. Esse aqui, porra, seria uma baita de uma confluência aqui nessa região. Mas, vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã, como que ele vai se comportar, o que é que ele vai fazer. No final das contas, foi o que eu falei. A minha prioridade é por compras. Porém, se o mercado, por exemplo, fazer um movimento como esse amanhã, ó, buscar essa região, retestar esse ponto, falhar, começar gerando um fluxo vendedor, por que que eu não vou vender? Tá? Já que eu tenho a liquidez aqui embaixo para consumir, ó, já que eu tenho a região de 50% desse ponto para testar, então não tem o porquê também eu ficar só preso com compra, 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 se a gente opera reação ali nos times menores, nos 5 no minuto. E reações essas, que às vezes 300, 400 pontos ali é o proporcional, é o suficiente, na verdade, para pagar o nosso objetivo, nossa meta. Então, um movimentinho de venda, às vezes como esse aqui, ó, já paga ali o que a gente deseja. Fechou? Então essa aí é a análise por trás do mini. Espero que tenha te ajudado. Deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe esse vídeo. Bora para mais, tamo junto. Acompanhe aí, ative a notificação, me siga, ative a notificação que de vez em quando tô aí compartilhando os vídeos com vocês, compartilhando a minha análise. Quem gosta aí, espero que esteja contribuindo com o conhecimento de vocês. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!